Bem, vou mandar um áudio, acho que fica melhor para todo mundo, né? Que se for parar para digitar, vai dar meia-noite, a gente vai estar aqui ainda. Eu acho que, como todo mundo, a maioria, desde criança, né? Desde muito, muito novo, a gente via os pássaros. E eu tenho uma coisa muito engraçada, porque nem meu pai, nem um dos tios, ninguém da minha família nunca criou pássaros ou nada desse sentido. E eu sempre, às vezes eu falo com ele, ele não acredita, mas é verdade. Eu ficava na porta e criadores como Júnior da Sucan, Tony, Jó, entre outros criadores aqui de feira que sempre passavam ali na porta. E eu morava na rua que esses caras tudo próximos ali moravam também. E a gente foi vendo e foi batendo papo. E desde a adolescência a gente foi começando a criar e tomando gosto. É, e é um hobby tão forte, tão bom que a gente não consegue ficar sem, né? Assim que a gente começa a entrar no ramo da criação dos coleiros, de participar de torneios, a gente sempre fica. É difícil de sair. Pronto, um apanhado geral. Acho que de início é importante salientar que não existe fórmula secreta. Não existe fórmula, remédio secreto, nada disso que faça uma ave cantar em torneio e finalizar uma roda bem. Tem que ser uma mistura de fibra e velocidade, né? Que é a fibra que está tão contestada hoje em dia em tempos de chuva. Mas minha manejo é muito simples, muito tranquilo, sem muitas coisas assim, até pelo meu tempo ser escasso. Eu acho que o princípio de tudo é a observação. Se você tem pouco tempo, mas o pouco tempo que você tiver, a observação é de suma importância. A observação como a ave se comporta no prego, como a ave enfema, como ele está recebendo o outro, se tem aves dentro de casa, se não tem. Tudo isso é de suma importância. Basicamente, minha criação hoje eu estou na criação de chuvas, então hoje eu estou me aperfeiçoando, né, nessa área, mas é uma coisa muito simples. Alimentação, meus pássaros todos, até muito antes disso, sempre foi torno para o torneio, sempre foi do prego para roda, prego e roda. Nunca gostei de dar volta, dar rolé, nada disso. Não, eu tenho, né? Hoje eu disponho de 3 aves. É o ouro, seguido aí pelo meu amigo Pactão, que está nos ouvindo, nos acompanhando. Aliás, cabe aqui uma boa inferência sobre este criador que sempre está ajudando aí vários criadores na cocheira da alegria. Essa propaganda custa caro, Paquito. Mas é um cara 10 aí que sempre nos fornece muitas aves boas e ouro. Após ser campeão da Aspissage e ter conquistado o primeiro lugar, né, adquiri junto a ele. Então, ouro, dólar, que é uma ave coleira também, que também canta o canto de chuva, carretilha. E o R15, mas o R15 na verdade é bitola. É o único bitola que eu tenho hoje. Mas o R15 também é muito parecido, porque ele casa sem semente, ele é muito fogoso, aliás, ele casa com semente, mas ele casa sem ninho, com muito pouco semente, porque ele é um pavo muito crônico, muito fogoso. E ele não mora na fêmea, como os outros meus, né? Tanto o ouro como o dólar mora com as fêmeas. Há particularidades entre eles, né? O ouro mora com 2 fêmeas, o dólar apenas com uma. Respondendo outra pergunta sua aí, se eu irei abandonar os bitolas? Não, jamais. Eu sou apaixonado pelo que canta. Eu falo que eu sempre falo assim, a gente tem que gostar do que canta, do que vai na estaca e se destaca. Seja ele qual canto for, você pode ter gostos e gostos não se discute. Mas eu gosto do que canta. Então, para mim, cantando é o que eu mais gosto. Eu acho que mais me chama a atenção no chuvas são as velocidades, a grande velocidade que ele tem. Independente das brigas, das grandes discussões que há nos grupos e em torneios, é indiscutível que uma ave de chuva, uma ave carretilha, né? Que eu falo sempre chuva e carretilha, na minha humilde visão, são a mesma coisa, só muda, eu acho que é o estilo. Eu acho que a chuva, é aquela ave que canta um pouco dormindo,
que é mais concentrada. E é uma grande diferença do carretilha, né? Acho que todas, tanto ouro como dólar, eles são mais considerados como aves de carretilha, que são aves mais elétricas, mais ativas, que normalmente não dormem em rodas. Acho que nenhum dos dois nunca dormiu em rodas. E justamente por ter um estilo ativo e cantar o tempo todo, pulando, e ainda que pare, mas canta para fora para todo mundo ver. Outra coisa, Saviola, só para deixar claro, nem todo chuva é rápido. Eu acho que cabe essa ponderação também. Nem todo chuva, nem todo carretilha é rápido. Porque ao chuva do canto longo, ao carretilha com canto longo, com cantos emendados, o carretilha ele tem que ter frequência retomada, ele tem que ter retomada, ele tem que ter velocidade. Eu acho que é algo da genética do passarinho. Ah, eu quero qualquer passarinho hoje que canta grego, que canta carretilha, ele vai ser rápido. Nem sempre. Nem sempre. Não, ouro. Eu conversei isso com o Pactão, inclusive hoje. Ele tá aí de prova. Ele perguntando. Eu peguei ouro em final de temporada. Então, tive bons resultados com ele, né? 164, 152, 140. Mas assim, não tive muita sequência porque ele já peguei ele na final de temporada, querendo entrar em muda, então hoje ele tá na muda, esperando a temporada dele certinha para vir cantar. Mais um ave espetacular, cara. Acho que a firmeza da ave é algo fora do comum, fora do. É diferenciado de fato, porque ele é uma ave que eu acho que o mais gostoso é isso. Pode estar com o adversário cantando, com o adversário. Pode estar aquele adversário mais matador que tiver, aquele cara que fala assim: do lado desse passarinho ninguém canta mais que ele. Meu amigo, se estiver no lado de ouro, ele não vai ligar. Ele só vai abrir o bico e vai cantar. Se tiver um adversário parado, correndo, filhotando, ele normalmente ele não altera. Ele é muito firme, muito constante, cara. Talvez o que altere é a fora da roda. É um gavião, movimentos na roda, né? De criadores, querendo assustar, ou coisa do tipo assim, o que pode acontecer com qualquer um. Mas em relação ao adversário, normalmente ele não sente, cara. É incrível isso dele. É uma retomada, ele é uma ave espetacular. Ouro é um manejo muito simples. Ele, como eu falei no áudio anterior, ele mora com duas fêmeas no voador, um voador de 50 centímetros, bem polerado. Além de bem polerado, acho que hoje o voador de ouro tem 2, 4, 6, 8 coxos de comida, para que tanto ele como as fêmeas possam se alimentar bem durante a semana. Normalmente ele fica em um local tranquilo e na verdade não é que seja indiferente, mas ele gosta de morar de frente a outros casais. Ou seja, ele mora no prego dele e a 2 metros dele tem mais dois casais. Ou seja, tem mais dois voadores com, com dois casais de passarinhos ali também casados. Então ele fica o tempo todo ali intertido e ele é muito fogoso. Ele no decorrer da temporada ou no final dela, ele fica cantando de bitola dentro de casa, ele canta de bitola na roda, ele começa a emendar a bitola com carretilha na roda, é uma coisa de louco. Mas o ideal, as duas cenas dele, é justamente para impedir dele foguear mesmo, para ele cantar mais o canto choco, cantar um canto mais, ficar mais travado. Por isso também as questões dos dois casais de frente a ele. E a da Pita, nunca soltei dentro, nunca fiz manejo de como hoje está na moda, mas eu não, é o casal de frente a ele. Já puxei sem estar o casal de frente? Já. Paquitão também já puxou? Já. Em todas eles cantou e cantou bem também da mesma forma, mas é algo que vem se trabalhando com ele e que ele gosta, que é esses casais de frente a ele. Na verdade, essa percepção não partiu de mim, né? Tem que dar César o que é de César. Essa percepção vem de Tailã, que passou para o Paquitão e que passou para mim. Ou seja, sempre fez parte do manejo dele essa questão das aves em frente. Por quê? O que acontece? Um pássaro, às vezes, ele está cantando de chuva e de carretilha. Você força ele
a entrar no canto carretilha por estar perdendo a essência de ter disputar a territorialidade, de disputar as fêmeas dele. Então, quanto mais árvores ele está próximo ali, mais ele vai perdendo essa questão de disputa de território e vai o canto, aquele canto mais de fêmea, né? Aquele canto mais de fêmea. Apesar que ele canta a carretilha e o viviti na roda. Você percebe que ele dá o carretilha, ele dá o viviti, dá o vezeiro. Mas a intenção é justamente fazer com que ele não fogueie. Não, porque ele é uma ave muito ativa. Quem já viu ele disputando, ele pula o tempo todo cantando. Ele fica pulando e cantando, pulando e cantando. Ele só vai acalmar realmente na roda depois de 3 horas e meia, mais ou menos, que ele começa a cantar mais parado, sem se movimentar muito, porque normalmente ele é muito ativo. Ouro tem um detalhe na mexida dele. Acho que eu falo sempre, o detalhe, onde mora o campeão é no detalhe. É, Ouro é a única chuva que eu já tive que ele usa o ninho um dia antes da disputa. Talvez seja um pequeno detalhe da mexida de Ouro. Ele usa um ninho específico, na verdade, meio-dia. É a hora de encapar ele, é a hora que você coloca o ninho e você coloca as frutas e verduras e um pouco de semente, né? Normalmente aqui a gente utiliza a braquiária. O momento dele faz parte do manejo dele. Isso aí um dia antes. Essa questão de usar esse ninho e a semente. Muito pouca semente, mais frutas, milho verde, pepino. Ele é muito bom de comer essas coisas. E ele disputa com pepino na roda também. Mas pepino, milho verde, jiló, ele é muito bom, come tudo. E durante a semana, não costumo dar todos os dias, justamente para evitar aquele fugir, né? A questão de muitas frutas, de muita semente. Então, semente ele só vê no dia, exatamente um dia antes de casar. E fruta e verdura ele vê no máximo 2 vezes na semana. Não, não utilizo extrusada. Na verdade, eu nunca tentei. Eu nunca tentei utilizar a extrusada. Sei que é a melhor. A que tem mais nutrientes, a que tem a ave que come a extrusada é fantástica. Mas eu nunca tentei. A alimentação dele é muita base de alpiste. Acho que a base de 50% é alpiste. E o restante é dividido entre milheto, paíço verde, paíço branco. E realmente são tantas coisas que a gente acaba esquecendo. Um dia antes, nesse dia de botar o ninho, de botar tudo, que é o pré-torneio, que é onde ele tem que se alimentar, tem que se fortificar da melhor forma possível, principalmente que ele fica com 2 fêmeas, às vezes com a ave solta dentro da fêmea, às vezes a fêmea não deixa comer, por isso a importância de espalhar muito alimento, por isso a importância de espalhar muitos alimentos. E eu uso aquela Super Coleiro Prêmio. A Super Coleiro Prêmio eu costumo usar também. Foi até um. Acho que essa semana, foi a semana passada, que André VL, aí, o coroa renomado de Jauá, a gente estava comentando sobre isso. E Ouro não briga com as fêmeas, cara, é incrível. É uma sincronia fantástica entre eles. As 2 fêmeas e ele não brigam. Nem no momento da roda, que tá ali aquela zoada, aquela agonia. Ele canta, fica ali naquela agonia cantando dentro da cena, mas ele não costuma brigar, nem correr, nem se carregar, nada disso, velho. É incrível a sincronia entre eles que ele tem. Assim, no máximo que briga é quando você bota a banheira. Ali no voador, né? Você bota a banheira, aí fica aquele quem, pegando assim, mas eu boto 2 banheiras assim, toma banho e poucos momentos que são assim que eles brigam. Mas ele é muito tranquilo, ele é muito bem com essa questão. A grande surpresa, por isso que eu falo, acho que o passarinho tem evoluído ou mudado tanto que aquilo que a gente achava que não daria certo, hoje dá. E não existe, como eu falei antes, não existe forma secreta, nem manejo correto, nem manejo ideal. Que tá tão louco, cara, que dólar é um coleiro que eu tenho aqui, que eu tive um excelente resultado com ele. Boas médias. A maior média comigo foi 1,67.
que foi um torneio de domingo aqui no Lava Jato em feira, mais um 67, um 154, 155, 147, 144, muitas médias boas. E ele é um pau da porra e a fêmea, velho. É ele que descarregando a fêmea, no outra hora é a fêmea descarregando ele, e a fêmea canta muito dentro dele. A fêmea canta pra caramba. É incrível a diferença assim, né, entre um casal e o outro. E eles brigam e na roda é o que ele gosta. O Dólar, quem já viu cantar também, ele é um pouco ativo. Canta na grade, briga e canta, é um negócio de louco. E ele... Por isso que eu falo que hoje em dia não existe mais uma coisa certa, 100%. Não existe manejo ideal. Porque os passarinhos hoje, tudo que a gente faz hoje de diferente das coisas, vai dando certo, cara. Porém, mesmo não existindo um manejo perfeito, ideal, como eu falei aí, eu quero que após Dólar entrar na muda, inclusive já tá caindo penas, para a próxima temporada eu quero colocar outra fêmea nele. Ou seja, já que tem essa valente, essa que bate, essa que enfrenta ele, eu quero colocar uma mais mansa, uma mais amorosa, para ver se com as duas fêmeas ele briga menos e se ver como vai ser o comportamento dele na roda, porque ele é muito elétrico, às vezes ele brinca muito durante a roda. Então eu quero ver se isso vai fazer com que ele concentre um pouco mais. Outra ave também turbinado. Turbinado, ele também são com duas fêmeas. Eles são duas fêmeas, mas turbinado não gosta. É incrível, é pra você ver, né? Ouro gosta de morar de frente a casais, a outras aves de frente. Turbinado não gosta. Se turbinado morar de frente a outros passarinhos, ficar ouvindo muito canto e ficar de frente, vendo outras aves, ele se estressa, não canta na roda, não concentra e arranca suas penas estressado. Eu sempre opto por colocar outra fêmea, aquele pássaro que tem dificuldade de entrar na carretilha. Eu acho que essa é a maior dificuldade, né? Às vezes um passarinho... Teve um cara que falou, mas Igor, eu já coloquei uma fêmea, cara, e uma semana, 15 dias no meu passarinho, e meu passarinho não entra na chuva, ele não entra na carretilha de jeito nenhum. Ele só fica bitolando o tempo todo na roda. Aí eu falei com ele, acrescente outra fêmea e deixa um casal de frente. O passarinho dele entra na chuva. Eu acho que é uma questão de forçar. Pronto, essa questão agora aí é um achismo, né? Porque ainda não foi testado. Então tudo que não é testado fica no campo da imaginação e no campo da observação do criador. A observação de como se comporta durante a roda, de como se comporta em casa, de como se comporta na mexida. Então, por isso eu imagino que vai dar certo. Eu acho que o meu pensamento é que vai dar muito certo, dele concentrar mais, perder menos tempo. Quanto menos tempo ele perde, mais canto ele vai passar. E rumo aos 200, eu quero 200 dele também. Eu acho que essa dica é válida para aquela ave que perde a fêmea, que já foi casado, já disputou, já foi muito ganhador com uma fêmea específica e quer trocar a fêmea, e você utiliza desse artifício para tentar reacender a chama do garoto. Mas no caso específico de colocar outra fêmea, não. Eu vou buscar na outra fêmea um comportamento diferente da fêmea dele. Muita gente pergunta isso, cara. Não, nenhuma das minhas aves eu tiro para descarregar. Ele só descarrega na roda. Pronto, banho de sol em dólar e ouro. Na verdade, isso foi eu que fiz, né? Com o Paquito eu não lembro, cara. Com o Paquitão eu não lembro como o manejo me passou essa questão do banho de sol. Mas eu acho que era 2 vezes na semana. Eu dou apenas uma. Eu dou um dia antes da roda. Ou seja, eu vou levar no domingo. No sábado eu faço isso, esse processo de dar o sol, de colocar banheira. De colocar banheira eu coloco até mais vezes. Eu coloco 2 a 3 vezes na semana. Mas o banho de sol é só um dia antes mesmo, de fato, da disputa. Porém, na verdade, esse manejo se adapta mais a ouro. Porque dólar, eu já puxei ele 4 vezes na semana. Então, em todas ele cantou acima do 100, acima do 120. Então, nesses dias, nesses cacete doido de puxar um atrás do outro,
Era só banheira dentro de casa, sem sol, só chegando em casa, banheira e açúcar de uva. Na verdade, acho que sim. Acho que um exemplo muito claro hoje aqui é meu ritmo. Meu ritmo teve muito aqui, teve muitas vitórias aqui também no meu prego. E meu ritmo é uma ave que ele cantando de bitola, 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 ele dava 110 no máximo. E cantando de chuva e bitola, oscilando entre um canto e outro, dando carretilha e dando a bitola, 140, 150. Então, sim, acho que a ideia é que fique mais rápido ele na carretilha. É, acho que a ave que eu mais fiz isso foi meu ritmo, né? Que eu já dei um pouco de dose mais maior de fêmea para que ele possa render um pouco mais na roda e deu muito certo, cara. Muito certo. É, eu sempre utilizei embolado. Sempre utilizei embolado. Sempre deu certo embolado. Eu nunca testei divisória, cara. Nunca testei divisória. Como sempre deu certo ele embolado, eu acho que é justamente para fazer com que ele perca mais essa questão da individualidade, da territorialidade dele. Então, quanto mais embolado ele tiver ali, melhor. O fato dele estar pulando e é elétrico, ele pode estar na divisória, por ele estar ainda muito, muito fibrado, ou uma fêmea apenas dando muito fogo a ele, e ele não está conseguindo é, concentrar para a carretilha, né? Então, eu acho que aí quanto mais aves ele coloca de frente, quanto mais aves ele coloca mais fêmea ou coisa assim, talvez isso ajude. Eu nunca fiz a submissão, cara. É uma coisa que tá nos meus planos para essa temporada. Tentar a submissão. Li muito sobre, conversei com muita gente que conhece sobre a questão da submissão, mas eu nunca fiz, então não vou saber responder sobre nada sobre submissão. Mas eu acho que nesses casos específicos dessas aves assim, acho que seria o ideal. Tudo é o time, tudo é o time de fêmea, tudo é o time do fogo, tudo é o time do acerto do acerto. E o time do acerto se dá com observação. Pronto, é uma coisa que é sempre muito recorrente isso. O que a gente vê muito é se tirar os poleiros, né? A gente se tira os poleiros para tentar que a ave concentre mais. Mas na verdade o que você tem que observar, como eu falei, tudo parte da observação. É onde sua ave gosta mais de cantar, a gaiola, o da curva, se ela é mais alongada, se ela é um pouco mais retraída, se ele gosta de cantar na gaiola é mais reduzida, em uma gaiola um pouco no padrão um pouco maior. Isso serve para o churro, para bitola, serve para qualquer um. Na questão da empoleração é os 20, 30% ali do gás que o passarinho vai ganhar no final, que a empoleração ajuda demais. E assim como a empoleração errada atrapalha pra caralho. Então a empoleração é, é a chave para cantada mais alta. A dica que eu dou, cara, é observar seu passarinho. Ver onde ele gosta mais de cantar, se ele gosta de frontal. Por exemplo, Dólar não tem frontal, porque ele canta na grade, ele é um passarinho que canta para o outro, ele é um passarinho que canta em cima, que canta embaixo, que normalmente não é de parar. E quando ele para no poleiro de baixo e canta, mas não é uma ave que tenha ideia de frontal. Ouro também, há duas empolerações que é utilizada em ouro, né? A empoleração reta, em cima, com as grades afastadas, ele não vai na grade e fica trabalhando nos ponteiros e cantando. E existe outra empoleração nele que é as três em cima, com duas maritaquinhas na quina, onde ele fica elétrico e concentra na maritaca pequena, ao lado do adversário que ele mais gostar de cantar. E ali ele concentra ali para cantar, é o ponto de apoio dele. Mas tudo parte da observação.
e da gaiola, da forma da gaiola. Acho que é muito importante também. Ajudar, porque quanto mais escondido a ave está, que não canta para o adversário, menos chance ele vai ter de perder tempo, de não combater, né? Quando eu digo combater assim, é não ir atrás de adversários e tal. Mas aquele pássaro que gosta de cantar para o outro, ele que gosta de estar em cima do outro ali cantando, ele tem que estar com acesso livre ao adversário. Eu acho que você esconde no limite, né? Eu acho que, pelo menos, eu gosto, é uma opinião minha. Para mim, gaiola tem que ter lateral fechado. Mesmo descendo o puleiro, ele vai ter um pouco de dificuldade de enxergar o adversário e ele vai ter o que ele precisa para ganhar o gás e voltar para retomar. Isso vai de cada ave, de cada passarinho. Essa questão do passarinho desarmar ao lado ou não. O ideal, agora vamos ao ideal. O ideal é ter a parelha cantando. Isso é o 100%, isso é o que todos nós queremos. Mas eu acredito eu que uma ave 100% acertada, ainda que o adversário do lado não esteja cantando, ele vai cantar. Ele não pode atingir a média ideal dele e diminuir a frequência na final por conta do adversário. Mas eu acho que fazer a ave parar por conta do adversário possa ser que falte algum detalhe. Sim, eu acho que um chuva ao lado ajuda, porque principalmente aves que moram com outros chuvas de frente, e eles estão sempre cantando de frente para outro. Sempre cantando. Quem tem um manejo de chuva, eles não ficam calados 100%. E quando começam a cantar, todos começam a cantar. Então eu acho que um ao lado dele ali, com barulho, com a zoada, com a baderna, e cantando o canto chuva, o canto dele, eu acho que incentiva ele a cantar um pouco mais. Sim, o baiano, coleira AR15. É, ele não fica no prego, ele não fica no mesmo prego dos chuvas, né? Ele fica em outro prego. Ele mora ele e a fêmea dele. Ele é muito quente, é muito fogoso. Canta de 5 da manhã às 6 da noite. É um negócio enjoado de ficar de casa, porque canta muito. E, então, se tiver outro, pior ainda. Que ele vai cantar até de noite. Eu não deixo em casa justamente por isso, porque são muitas fêmeas, né? 2 fêmeas e outro com outra fêmea e tudo junto, e aquela zoada das brigas, né? Entre as fêmeas ou com o macho. Tudo isso faz com que o passarinho fique ativo o tempo todo. Então eu crio ele um pouco afastado em outra casa. O detalhe é que ele casa sem ninho, né? Ele casa sem ninho justamente por isso, porque ele é muito quente. Ele é muito fogoso, ele canta pegando o tempo todo na roda. É um contrassenso muito grande, né? Um chuva que não canta o que não é de pegar, não é de fazer nada, e outra ave que canta assim, agredindo o adversário o tempo todo. Então ele casa sem ninho, com pouca semente e sem passeios. Só mesmo o sol na porta de casa. Eu acredito que atrapalhe mais o chuva do que o próprio bitola. Porque o bitola cantando o tempo todo ali, bitolando, 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 bitolando. O canto do passarinho de chuva que era para estar mais concentrado, mais administrado ali entre eles. Talvez atrapalhe um passarinho cantando o dia todo, forte, empoderado, marcando o território. Então eu acho que isso prejudica mais o chuva do que o próprio bitola. Eu creio que acontece isso por ele não estar, por ele ter uma fibra muito, a fibra natural dele é muito grande. Então até ele ser 100% carretilha requer tempo, requer mais manejo, requer que ele quebre mais essa, essa situação dele de querer pegar, de cantar para o adversário e cantar mais para ele. Então isso requer tempo, requer mais habilidade com a questão de manejo, com mais uma fêmea, colocando outros pássaros de frente a ele para que ele perca mais a questão do atexto.
Tudo isso pode favorecer para que ele já entre na carretilha, né? Ou a falta de gás, muita gente atribui o passarinho cantar carretilha que faltou gás. Na verdade não, a verdade não. A verdade o passarinho tem que cantar no momento certo. Então, se ele canta alto, cantando de carretilha no final, é perfeito. Como eu falei, né? A ave que eu tinha nesse padrão, nessa questão aí foi o meu ritmo. Que eu entrava de bitola e terminava cantando bitola e carretilha. E meu ritmo não morava na fêmea. A maior casada que eu já fiz com o meu ritmo foi 3 dias na fêmea, na divisória. Mas ele, na verdade, ele só permanecia na bitola terminando na chuva porque eu fazia com que ele não, o manejo para não colocar ele na 100% na chuva, com medo, né? A questão, acho que parte do princípio do medo, de mexer, de mudar e dar errado. Se já for uma ave com mexida pronta, no caso do chuva, ou chuva bitola, né? Com mexida pronta, já acertada, que não seja mudar em nada do manejo dela, eu creio que uma semana, 10 dias é tempo suficiente. Não é o tempo ideal para que se faça o torno, nada disso. Mas que você pode fazer a primeira puxada, suas primeiras observações, eu acho que é um tempo ideal. Mas, por exemplo, eu tenho uma ave bitola, como você falou, uma ave firme, eu quero mudar o manejo dela para chuva. Eu acho que pelo menos 15 dias é o período que você deve fazer. Às vezes o cara, deixa minha ave morar na fêmea para ver se ela entra de chuva. Ou se ela entra na carretilha. Aí 2 dias depois o cara já quer botar na roda. Ah, você não entrou não. Ou entrou, mas não cantou da forma que eu queria. Então eu digo sempre que é para ele mudar de fato essa questão dele entrar na carretilha é pelo menos 15 dias. No caso aí, Igor, eu tenho uma ave em casa, uma bitola, que, como você falou, você tem um coleiro aí que bate o dia todo, e você chega com outra ave dentro de casa. Você acha que essa ave que está chegando, ela pode se sentir amedrontada, ficar com medo do canto, ou não aprontar direito e tal, por causa dessa outra ave que tem em casa? Sim, a dona do terreiro, a dona daquele território ali, caso chegue outro canto ali dentro de sua casa, dentro do seu torno, é uma coisa muito evidente que ele vai disputar o território e a missão de quem está em casa é acabar com a vida do outro que está chegando. Então acho que sim, prejudica muito a ave novata entrar em um torno assim de uma ave já enterrada no seu torno, com sua fêmea. Mas isso parte de cada ave, isso parte muito de ave para ave. Mas assim, se você tiver espaço, eu acho que tem que ter um espaço mínimo, né, entre eles, né? Assim, você não pode criar, é minha visão, eu acho que, como eu disse, não existe forma secreta nem uma fórmula correta de passarinho cantar. Mas se você tiver espaço, se você tiver como colocar 10 aves em uma casa, não tem problema nenhum, desde que respeitando o espaço do outro. Sim, eu acho que toda ave ele pode cantar da carretilha. Faz parte do manejo. É meio que tirar a territorialidade dele, colocar fêmea. E eu acho que o principal para o passarinho desse cantar na carretilha é a questão da submissão, como eu falei, que eu estudei bastante. Ainda não fiz minhas aves, mas eu sei algumas coisas por conversar com pessoas que conhecem muito sobre o assunto e que já têm sucesso com essa forma. Eu acho que uma ave dessa, que mesmo morando com fêmea, botando 2 fêmeas, e ele continua cantando bitola e não entra na carretilha, o que vai fazer ele entrar na carretilha
descasar ele da fêmea e colocar ele para morar com pelo menos 5 aves, 5 machos e uma fêmea solteira. Eu acho que esse é a minha dica maior para aquela ave aquele criador que tem desejo que sua ave cante de carretilha e ela não está entrando. É descasá-la da sua fêmea, arrumar uma fêmea solteira e colocar um voador com pelo menos 5 machos. Lembrando que sempre puleiros e muita ração distribuída nos potes. Caía bem porque era uma fêmea que nunca foi casada com nenhum macho, que às vezes a galera pensa que é o macho que casa com a fêmea, mas a fêmea tem que casar muito com o macho também. Então, uma fêmea que nunca teve essa questão de casar, de acasalada, de nada disso é importante. Eu acho que, como você falou, a filhota cairia como uma luva, justamente como eu justifiquei em cima, por não ter sido de outro macho, ou seja, não saber como, não ter feito nenhum casamento. E acho que uma das principais características é não baixar, cara, não ser fogosa, né? É não baixar para não cruzar, para não incentivar, não ser muito chamadeira. Acho que são características que ideais para uma fêmea para esse casamento aí. Com, com outros machos na gaiola e só ela de fêmea no meio deles. Em relação aos chuvas, junto, não tiro da fêmea nem para fazer muda. Assim, no caso, se o macho só entrar na muda ou só a fêmea, você separa um deles ou deixa tudo junto, ou você coloca outra fêmea, você faz algum manejo desse tipo? A ideia que eles façam juntos é para que eles entrem juntos também, porque uma fêmea na muda, no caso, duas fêmeas e um macho, uma fêmea tá na muda ali pelando, caindo pelo o tempo todo, eu acho que incentiva os outros também. Então, a ideia é que o pássaro na disputa, no meio da temporada, não acontecer isso é justamente que eles façam a muda juntos. Mas você fez outra pergunta aí por cima, né? Se no caso ele tiver no meio da temporada e isso aconteceu, o que eu faria? Eu trocaria a fêmea. Eu colocaria outra fêmea para que não incentivasse aos outros a antecipar ou fazer muda. Ouro já foi feito dessa forma. Eu tô falando isso por experiência, porque o ouro já foi feito assim, de colocar outra fêmea, mas por ele já estar tão adaptado aquele manejo, não sentiu absolutamente nada. Se for aves de chuva, aves de carretilha, problema algum vai ter. Problema algum vai ter. Agora, aves de bitola, agora sim, a ave bitola casada, eu acho que o problema é assim, ela casada não vai ter problema nenhum. Porque o passarinho casado ele conhece o piado de sua fêmea. Mas vários pássaros em acertos eu acho que não seria uma hipótese legal. Mas um passarinho de chuva, um passarinho de carretilha, não tem problema algum. Ele está com outras aves ali, até porque, como eu falei, muitos gostam de morar dentro e outros gostam de ficar vendo ali a distância de 1 metro, 1 metro e meio. Então, muito pouco problema vai ter nesse sentido. Saviola é uma excelente discussão, cara. Muito boa discussão. Mas, minha humilde opinião, eu acho que ele não está sujeito a casar com outro macho. Eu acho que não. Eu acho que o que faz ele cantar na roda, carretilha, ou mais concentrado, ou coisa do tipo, não é a questão dele casar com um macho, e sim aquela figura de outros machos ali no rebanho dele faça com que ele perca aquela questão da disputa da territorialidade e ele faça ele cantar para ele e cantar na roda, na zoada, na baderna. Mas não o fato de casar ou coisa assim. Não é nem preconceito, não, gente, é só opinião. Possa ser que eu esteja redondamente enganado e o macho se apaixonou por outro macho. Mas é minha humilde opinião, que isso não acontece. Mas uma boa, tese, né? Como eu falei, não existe nada hoje que é 100%, então tudo é possível.
Eu sou um pouco, eu não gosto muito dessa questão do manejo, eu acho que pode criar fungos, principalmente muda. Eu acho que eu não faço muda com meu passarinho encapado. Eu posso forçar ele na muda ali uma semana, 10 dias, 15 dias encapado. Não mais que isso, não todo o período da muda. E eu nunca gostei. Eu acho que nossa região é muito quente para o pássaro estar encapado ali, fechado, enclausurado, com a capa suja, com fazendo fungos, com muita poeira. Eu acho que isso é prejudicial. Eu acho que o tempo da capa é o tempo ali do casamento, casou, concentrou ali um pouco mais e levou um dia antes. Pelo menos em todas as minhas aves eu só uso capa um dia antes de levar. Aí cada um vai ter sua particularidade e observação. Se é no momento que casar você encapa, ou você vai encapar na hora de dormir, ou você vai encapar meio-dia, aí parte da observação e da mexida de cada passarinho. Já tive passarinho que só encapava na hora de ir, porque ele se assustava na capa. De noite, se ele tivesse encapado, tivesse uma frecha de luz a quilômetros dele, ele se batia ao ponto de cair pena. Então, como eu falei, tudo é observação, é a observação, como você falou, tudo é como um passarinho vai se comportar com cada detalhe que você faz na mexida dele, para que se repita e dê mais resultados positivos. Eu sou muito relapso para isso, cara, muito relapso. Eu acho que tem que trabalhar com a verdade. Eu sei que a forma correta tem que ser feita, tem que higienizar a gaiola, voador, passar produtos, né, para pulverizar, para tirar todo tipo de ácaro, de qualquer coisa que venha acarretar ao passarinho. Mas eu sou muito relapso a isso. E eu sou relapso ao ponto de as aves de chuva, muita gente acha que quanto mais jogada melhor. Sim, concordo, porque ele não deve foguear, não deve aprontar. Mas você tem que limpar porque faz parte da higiene e da saúde do passarinho, né? Mas eu, particularmente, eu meus gaiolas e voadores, eu não limpo todos os dias. Eu não consigo, não tenho tempo hábil para limpar e parar de limpar todos os dias. Mas quanto a higienizar a gaiola do torneio, eu falo sempre que eu acho que a gaiola do torneio, como todos moram nos voadores, é sempre bom deixar encapada e sempre antes de eu colocar o passarinho na roda, eu sempre lavo a gaiola. Acho que cabe aqui uma dica que eu aprendi com o mestre André. André, há anos, acho que anos não, uns 2 anos, eu ouvi ele comentar e eu tomei isso para mim. Acerca de medicação, eu não uso, né? Sou um pouco avesso a questão de medicação, de remédio, nunca gostei. Mas ele falou uma coisa que eu guardei para mim, né? Que a gente tem que ter um kitzinho que é muito importante. A gente dá semente, nós damos frutas, verduras e muitas coisas são industrializadas e passam por um processo químico às vezes um pouco forte e com um passarinho muito pequenininho, um fígado dele muito pequeno. Então, às vezes, sempre o passarinho se intoxica sem que a gente dê algum remédio. Então, André falou uma questão de usar o Mercepton, às vezes, e eu uso isso, cara. Eu uso isso e vem dando muito certo. E deixar registrado também que aprendi muito. As tardes ali, tomando um velho cafezinho naquela parede verde. Não foi à toa, mas com meu amigo aí, Júnior da Sucam. Ele é um cara 10, um cara espetacular que conhece muito dos passarinhos e a gente sempre bate muito papo e conversa. Eu acho que o conversar, trocar ideias, trocar experiências do que deu certo com um, do que deu certo com o outro, isso é de suma importância. Eu converso muito, acho que todos os dias, com ele, com o Pactão, com o Matheus Farinha. São criadores que a gente está sempre trocando informações o tempo todo. Eu acho que tudo parte da premissa que não existe manejo perfeito, não existe fórmula secreta e que nem todas as aves, infelizmente, são feitas para torneio. Mas eu acho que um dos pontos principais que a gente deve observar é a retirada daquele passarinho na roda do seu manejo, de como acertar. Normalmente você se casa com uma fêmea, acho que não se deve ir
do máximo, vamos aos poucos. Deixe ele morar com a fêmea, veja qual vai ser o desenvolvimento dele na roda. Se não lhe agradou, acrescente mais uma fêmea. Se não lhe agradou, tente colocar junto com outros machos no voador, como eu falei, com outros machos e com a fêmea solteira. Vá observando o comportamento dele durante o dia, se ele está se alimentando bem. A alimentação é a base de tudo. Se o pássaro não se alimenta bem, ele não vai cantar no outro dia bem. Por isso que a alimentação pré-torneio, a suplementação pré-torneio é de extrema importância para o passarinho de chuva. Porque quem tem ave de carretilha sabe que normalmente eles perdem muito tempo comendo. Porque eles passam muito tempo cantando rápido, cantando muito, e quando para para comer, normalmente comem muito. Então essa alimentação do pré-torneio, eu acho que tudo parte da premissa que não existe manejo perfeito, não existe fórmula secreta, e que nem todas as aves, infelizmente, são feitas para torneio. Mas eu acho que um dos pontos principais que a gente deve observar é a retirada daquele passarinho na roda do seu manejo, de como acertar. Normalmente você se casa com uma fêmea, acho que não se deve ir do máximo, vamos aos poucos. Deixe ele morar com a fêmea, veja qual vai ser o desenvolvimento dele na roda. Se não lhe agradou, acrescente mais uma fêmea. Se não lhe agradou, tente colocar junto com outros machos no voador, como eu falei, com outros machos e com a fêmea solteira. Vá observando o comportamento dele durante o dia, se ele está se alimentando bem. A alimentação é a base de tudo. Se o pássaro não se alimenta bem, ele não vai cantar no outro dia bem. Por isso que a alimentação pré-torneio, a suplementação pré-torneio é de extrema importância para o passarinho de chuva. Porque quem tem ave de carretilha sabe que normalmente eles perdem muito tempo comendo. Porque eles passam muito tempo cantando rápido, cantando muito, e quando para para comer, normalmente comem muito. Então essa alimentação do pré-torneio, em momentos antes da roda, é de extrema importância para que se saia bem. Eu acho que o casamento de um passarinho de carretilha, ele tem que fazer justamente o contrário do que o passarinho bitola faz, né? Eu acho que tem que não foguear, mas sim esfriar, tirar mais o fogo dele, tirar mais a fogosidade dele. E ele, no caso de conseguir dosar o fogo dele, é o ideal. A observação é justamente essa. Ir dosando o fogo da ave para ir cantando na roda. E para você saber o ponto certo, só com muita observação, levando até as rodas, tomando muito na cara, mas aprendendo com cada uma delas. E lembrar que cada passarinho é diferente do outro. Não existe um criador que exista um manejo e esse manejo vai dar certo com todas as aves. Porque cada passarinho tem sua particularidade. Então, analise bem sua ave, veja se ela de fato é de torneio e se cada manejo que você faz ajuda com que ele cante mais na roda. Tudo parte da premissa de observação, de autocrítica, de saber analisar o pássaro na roda. O momento que o seu pássaro está na roda, você não tem que observar só os 15 minutos. Você tem que observar como ele entra, como ele desenvolve, como ele se aceita na forma que ele vai mexendo na roda. Quanto mais mexe, mais ele canta. Quanto mais mexe, mais ele quebra. Quanto mais adversário cantando do lado, mais ele gosta. Quanto mais adversário parado, ele gosta. Então, tudo parte da observação do criador para acertar o ponto ideal da ave.